Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaria de começar esta minha intervenção por definir a pobreza, que é sem dúvida uma enorme injustiça social. Todos nós devemos ter um papel ativo e uma atitude firme e empenhada para a sua erradicação, pois considero que a pobreza é uma clara violação dos mais elementares direitos humanos. A nossa resignação com grandes responsabilidades políticas seria inadmissível e seria eticamente reprovável caso acontecesse. Mas também seria inaceitável da nossa parte que não denunciássemos e não apontássemos caminhos, como este que aqui hoje está em discussão, como um pequeno passo para um longo percurso que há a decorrer nestas questões da pobreza e da exclusão social. É nossa obrigação dar esse passo com a aprovação deste diploma, mas também não poderemos deixar de declarar que aqueles que têm poder executivo ou governativo têm também grandes responsabilidades nestas matérias e não podem, de forma alguma, estar demitidos do seu papel determinante. A posição da maioria desta Assembleia, que suporta esse mesmo poder, Governo Regional, hoje aqui também será julgada pela opinião pública e será julgada pela sua posição perante este diploma e sobre estas matérias. Segundo os dados da OCDE e do Eurostat, relativamente ao risco de pobreza, em 2011 considerávamos que 24,4, ou seja, aproximadamente 25 dos portugueses estavam nesse mesmo risco de exclusão e de pobreza. Ou seja, 1 em cada 4 portugueses viviam uma situação dramática, o que para nós não deve só preocupar, mas também nos deve envergonhar. Apesar de todas as diligências feitas pelas autoridades europeias, nacionais e regionais, este problema agudiza-se e passou a ser uma enfermidade crónica, em que pouco se faz para aquilo que seria necessário, já que em 2005 o mesmo valor era apenas de 20%, ou seja, 1 em cada 5 portugueses. Preocupa também aqueles que são os grupos de riscos, os mais vulneráveis, que são as crianças, menos de 16 anos, e os idosos, com mais de 65 anos. É necessário também dedicar uma atenção especial para os desempregados e para aqueles que são os jovens que continuam a engrossar cada vez mais as listas do desemprego e as suas estatísticas. Os cortes nas pensões e nas reformas, o aumento anunciado da contribuição extraordinária de solidariedade para mais de 100 mil pensionistas, para nós é inadmissível e gostaria de aqui apresentar a nossa posição de discordância nesta mesma medida. O modelo e o sistema que está em curso têm acentuado as desigualdades entre classes e têm criado um fosso cada vez maior entre pobres e ricos, sendo aqueles cada vez em maior número e os ricos cada vez mais ricos a acumular maiores fortunas. Gostaríamos, sim, que existisse uma classe média maior, muito maior, e que se invertesse rapidamente a tendência de aparecimento de pobres. Infelizmente, Portugal está no topo dos países da União Europeia, onde a distribuição de riqueza está menos distribuída. Mesmo com os ténues sinais que ultimamente são reiteradamente anunciados, a verdade é que existe dramas pessoais e familiares que nos obrigam a dedicar, a fazer e a concretizar objetivos para erradicar a pobreza. Não é o cumprimento do PAEF na Madeira que devolve a esperança de recuperar de uma situação de pobreza em que muitos madeirenses também estão atolados. Nem mesmo a saída da Troika de Portugal em maio ou junho de 2014, ou o possível anúncio da redução do valor do IVA da restauração para uma taxa intermédia no segundo trimestre de 2014. É necessário fazer muito mais. É necessário que se produzam mudanças nos fatores económicos, sociais e culturais, pois são estes fatores responsáveis por perpetuarem a pobreza e para essa mudança é necessário dedicar o empenho dos políticos, mas também de outros como a comunicação social e outras instituições não governamentais, apresentando alternativas e soluções e ainda uma participação ativa das famílias e das pessoas que vivem em situação de pobreza. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a pobreza não é um problema de alguns, é um problema de todos nós.